Anacronismo, o ato de atribuir a uma época ou a um personagem ideias e sentimentos que pertencem a outro tempo. É representar em uma obra costumes e objetos que simplesmente não fazem sentido naquele contexto histórico. No artbook oficial de Dragon Age The Veilguard há um parágrafo curioso. Os desenvolvedores cogitaram usar um submarino como base para o jogador, mas descartaram a ideia porque, segundo eles próprios, encaixar um submarino em um mundo de fantasia medieval traria o desafio do anacronismo. Ou seja, eles sabiam que submarinos quebrariam a imersão de seu mundo fantasioso, mas deixaram passar personagens falando como influencers modernos, deixaram passar diálogos que parecem saídos de uma reunião de RH corporativo, deixaram passar quebras de imersão 10 vezes piores do que qualquer submarino. Esperei um bom tempo para fazer este vídeo sem nenhum tipo de viés ou influência, para tentar entender como o anacronismo e outros fatores contribuíram para a péssima recepção por parte do público, desse que até o momento da gravação deste material foi o título mais recente de uma das franquias mais narrativamente ricas da história dos games. E já deixo claro um ponto antes de qualquer coisa: como jogo, ou seja, combate, mecânicas, aspectos técnicos, tirando o estilo artístico que particularmente me desagrada, é um produto competente. Minha exposição vai se concentrar totalmente no jeito como a história é apresentada. Eu sou o Savi13, se você gostar deste vídeo no final, deixa um like, hype e se inscreva caso ainda não tenha feito isso. E muito obrigado! Antes de nos aprofundarmos nas questões narrativas de Veilguard, precisamos entender o que torna o anacronismo tão prejudicial para as obras de fantasia. O anacronismo é algo que aparece com certa frequência em vários formatos de mídia. Na verdade, é um dos erros mais comuns e mais ridicularizados em qualquer obra de época, e pode ser fruto de falhas na pesquisa e continuidade ou até propositais. É o caso dos guerreiros escoceses em Coração Valente que lutam usando kilts xadrez, sendo que essa vestimenta só foi inventada e adotada na cultura escocesa cerca de 300 anos após os acontecimentos do filme. Ou no Robin Hood clássico com Kevin Costner, que se passa no ano de 1194, ou seja, no século XII, mas o personagem de Morgan Freeman utiliza uma luneta telescópica que só seria inventada no século XVII. Também posso citar Bridgerton, que se passa em 1813, mas é carregado de gírias e comportamentos dos anos 2000. São erros óbvios ou, neste último exemplo, recursos estilísticos questionáveis, pelo menos para mim. E quando eles acontecem, o espectador mais atento é arrancado da história e jogado de volta na realidade. Mas na fantasia, e no caso de Dragon Age, na fantasia medieval, o anacronismo opera de forma diferente, muito mais desastrosa. Porque na fantasia não existe um realismo histórico absoluto, afinal estamos falando de mundos com dragões, magia e deuses caminhando entre mortais. Ninguém vai reclamar que o mundo de Dragon Age não é historicamente preciso, porque o mundo de Dragon Age nunca existiu. Então o que importa em fantasia não é uma fidelidade histórica, mas sim uma coerência interna. Você aceita a magia naquele cenário porque o mundo estabelece que ela existe. Você aceita dragões porque o jogo te mostra dragões. Você aceita tramas políticas complexas porque o mundo constrói isso com cuidado. E no caso de Dragon Age, isso é feito há mais de uma década. Mas quando um personagem de um mundo inspirado na Idade Média, que já é construído dessa forma há muito tempo, passa a se expressar com gírias e maneirismos do século XXI, algo de errado não está certo. Fica esquisito, fora de lugar, porque nada naquele universo justifica a fala. A ilusão se quebra. E sem ilusão não existe fantasia, só existe o esqueleto de algo puramente comercial. E o anacronismo, nesse caso, serve apenas para expor isso. O mais frustrante para um fã de longa data da franquia Dragon Age é que ela já provou repetidas vezes ser exemplar na consistência narrativa e imersão. Dragon Age Origins, lançado em 2009, desenvolvido pela BioWare e publicado pela Electronic Arts, é uma obra-prima quando o assunto é construção de mundo e coerência. E uma parte fundamental disso reside na linguagem. Peguemos a Morrigan como exemplo, uma das personagens mais icônicas da série. A bruxa da floresta, cínica, sarcástica e perigosa. Ouçam como ela fala. A scavenger, poking amidst a corpse whose bones were long since cleaned? Or merely an intruder, come into these darkspawn-filled wilds of mine in search of easy prey?
Olha que interessante, ela usa uma contração arcaica, ela usa um tom de desdém e ironia. O jogador compreende perfeitamente o que ela está dizendo, mas soa totalmente diferente da forma falada no dia a dia. E essa diferença cria uma distância. É o que faz o jogador sentir que Morrigan pertence a outro tempo, outro lugar. A fala se integra naturalmente à linguagem do mundo onde ela está inserida. E isso se manteve no Dragon Age 2 de 2011 e no Inquisition de 2014. Solas falava como um erudito antigo, porque afinal era um deus milenar disfarçado. Cassandra tinha uma dicção militar, formal, direta. Até a Sarah, a personagem cômica, não usava gírias modernas. Ela tinha seu próprio jeito de falar, caótico, atrapalhado, mas inserido ali naquele universo. A BioWare sabe, ou pelo menos sabia, que a fantasia medieval de Dragon Age exige uma certa distância linguística, e não para criar uma barreira de eruditismo forçado, mas sim para trazer imersão. E então veio Veilguard, e eu vou te mostrar exatamente onde tudo mudou. Dragon Age The Veilguard não abandonou essa filosofia narrativa aos poucos, foi uma ruptura brusca. De repente, personagens de um mundo fortemente inspirado na Europa medieval, com reinos feudais, cavaleiros e magia ancestral, começaram a falar como se estivessem em um episódio de uma sitcom norte-americana. O exemplo mais viral envolve a personagem Tash. So, I'm non-binary. What does that mean? It means I don't feel like a man or a woman. Antes de mais nada, para deixar bem claro, isso não é sobre a existência de personagens não binários em fantasia. Fantasia pode e deve ter tudo o que o autor quiser colocar. E pensa comigo, se o mundo do jogo admite criações irreais como elfos e dragões, por que ele não admitiria algo real da nossa sociedade, como identidades de gênero fora do binário? O problema não é o que, é o como. Essa expressão não pertence ao mundo de Dragon Age, pertence aos dias atuais, não pelo tema, mas pela estrutura linguística. É muito didática, expositiva, e quando a linguagem não é traduzida para o mundo do jogo, a imersão não é repassada para o jogador, e aqui o tema poderia ser qualquer outro que o problema continuaria sendo o mesmo. Veilguard tinha referências dentro da própria franquia. Dragon Age Inquisition de 2014 tinha o Cram, um homem trans, e sua representação na obra foi um belo exemplo de escrita imersiva. Cram não fala em termos contemporâneos, ele conta sua história através de quem era. Alguém cujo pai sutilmente o apoiava, inclinando o espelho para ambos se barbearem, que serviu no exército do Império de Tevinter como homem e que teve que fugir quando foi descoberto. E tudo isso sem usar gírias ou expressões contemporâneas. É apenas uma pessoa contando tudo o que viveu no idioma do mundo a qual pertence. E o Iron Bull, líder mercenário e mentor de Cram, o trata como o homem que é. É simples, orgânico, poderoso, a conversa te aprofunda no mundo, não te arranca dele. Essa é a diferença de uma representação integrada ao universo do jogo de uma imposta sobre ele. Voltando a Veilguard, outro exemplo de anacronismo narrativo é a expressão Pulling a Barv, usada como gíria no jogo. Barv é de fato um personagem da própria franquia, citado no livro Dragon Age Tevinter Nights. Pulling a Barv espelha um padrão idiomático específico e moderno. É uma estrutura que pertence ao inglês contemporâneo, não ao mundo de Dragon Age. Isso é anacronismo mesmo quando a referência existe no mundo, porque a forma falada tem mais a ver com a época que o roteiro foi escrito do que com a construção linguística do mundo. E quando você remove totalmente a formalidade, simplifica demais a linguagem, você também remove totalmente o peso. Um exemplo simples, esse cara é problema, melhor tomar cuidado. Não tem o mesmo impacto que este homem é perigoso, precisamos agir com cautela. Percebeu a diferença? Dá pra criar atmosfera sem ser inacessível. Só que Veilguard sacrificou a atmosfera e não ganhou nada em troca. Baldur's Gate 3, lançado em 2023, foi um dos maiores fenômenos da indústria. Ganhou centenas de prêmios, vendeu mais de 20 milhões de cópias. Foi e é amado por crítica e público. E Baldur's Gate 3 não simplifica sua linguagem, muito pelo contrário. Gale, o mago erudito, fala como um acadêmico de um grande centro de magia. Astarion, o vampiro maroto e cínico, tem um humor afiado. Os gamers atuais não rejeitam uma linguagem mais rebuscada, densa. E a Larian demonstrou que não é impossível fazer uma estrutura narrativa que te distancie da realidade, mas que ao mesmo tempo seja acessível. O segredo não está em complicar artificialmente, mas sim em filtrar.
Toda frase, toda expressão deveria passar por um teste simples. Isso soaria normal naquele mundo específico? Se a resposta é não, melhor trocar, traduzir e encontrar equivalentes que mantenham o significado, mas que se adaptem à forma e ao contexto do universo e da obra. Só que nosso querido Veilguard ignorou essa etapa, e não foi por acidente. Na minha leitura, foi por pura e simples decisão mercadológica. They haven't seen us yet. We can run. Então chegamos à pergunta central deste vídeo: por que as coisas chegaram a esse ponto? Como que a BioWare, empresa que tem em seu portfólio Mass Effect, Baldur's Gate 1 e 2, Knights of the Old Republic e Dragon Age, de repente esqueceu como escrever fantasia de forma coerente? Definitivamente a resposta não é incompetência. Para vocês terem ideia, o mesmo roteirista que escreveu a brilhante e imersiva história de Kremlin Inquisition foi o escritor-chefe de Veilguard. Se a mesma pessoa que acertou em cheio no passado errou agora, o que mudou? Na minha leitura, Veilguard tentou agradar a todo mundo e descobriu da pior forma possível que isso é impossível. Prestem atenção nos públicos que aparentemente a BioWare tentou alcançar ao mesmo tempo. Número 1. Fãs de longa data de Dragon Age. Pessoas que jogaram a franquia e seus jogos desde 2009 e se apaixonaram por uma fantasia medieval adulta, que queriam decisões moralmente ambíguas e que esperavam uma linguagem rebuscada, coerente e que trouxesse peso ao mundo do jogo. Número 2. Gamers mais jovens que nunca tocaram em um Dragon Age. Que a BioWare talvez tenha assumido erroneamente que precisavam de acessibilidade extrema, linguagem simples, diálogos diretos, sem complexidade. Número 3, parte do público e da crítica que cobra representatividade. Pessoas no geral que cobram, e aqui eu não tiro o mérito, que jogos modernos incluam diversidade. LGBTQIA+, racial, neurodivergente, e que talvez a BioWare tenha interpretado como a necessidade de usar terminologia literal e moderna, sem o menor cuidado e respeito que os grupos mencionados merecem. Número 4. A pressão executiva por vendas massivas. Executivos preocupados com números e não com coerência, que pressionam por decisões seguras, que cortam qualquer coisa controversa ou arriscada aos seus bolsos, que queriam um produto palatável para o maior número possível de consumidores. Públicos com expectativas totalmente diferentes, e Veilguard tentou servir a todos simultaneamente. Esse posicionamento mais generalista ou genérico da desenvolvedora resultou em um texto sem voz, sem personalidade. É seguro demais, inofensivo, de um tipo que ninguém vai se ofender, mas também ninguém vai se emocionar. Veilguard aparenta ter passado por tantas camadas de aprovação que perdeu qualquer componente autoral. Agora vamos voltar para as comparações com grandes sucessos recentes. Disco Elysium é explicitamente marxista e filosoficamente denso. Baldur's Gate 3 tem cenas explícitas, linguagem rebuscada e decisões genuinamente horríveis. Elden Ring não explica nada, a história é deliberadamente obscura. E os três foram aclamados. O que eles têm em comum? Sabem para quem estão escrevendo e não pedem desculpas por isso. Voltemos ao Submarino. Os desenvolvedores descartaram a ideia porque sabiam que ela quebraria a imersão. Fizeram a escolha certa e então, logo na sequência, fizeram escolhas muito piores. O anacronismo mais destrutivo não é o visual, não é o submarino no fundo do mar medieval. É o linguístico, ele é invisível, ele é acumulativo, ele corrói a fantasia por dentro, antes que seja possível nomear o que está errado. Fantasia não precisa ser inacessível, não precisa de línguas criadas à la Tolkien ou gramática arcaica. Só precisa que cada frase passe por um filtro simples, como eu disse anteriormente. Isso pertence a esse mundo? Quando a resposta é sim, quando a linguagem e o mundo respiram juntos, nós passamos simplesmente a acreditar. E acreditar é tudo que a fantasia pede. Se você jogou Veilguard ou outros títulos da franquia, me conta sua experiência nos comentários. E também quero saber o que você acha de tudo que foi exposto aqui. E um agradecimento especial aos membros do canal. Sem vocês eu nada seria. Aproveitando, se chegou até aqui mas não sabe o que comentar, escreva a palavra fantasia. Isso ajuda demais no engajamento. E ainda de quebra vou deixar 2 vídeos aqui caso você queira continuar no canal. Eu sou o Savi13, um grande abraço e até a próxima.